Olha, eu acho que todo mundo tem direito de aprender, de evoluir, e ele saiu de uma posição bastante estranha para uma posição que de vez em quando me agrada. Evidentemente que eu acho que ele ainda está em estágio probatório, não para mim, mas para a opinião pública brasileira. Né? Agora, eu aprecio, eu acho que a política não devia ser um monopólio de ninguém. Eu, por exemplo, fiz uma opção de não ter mandato. Fiz uma opção de não ter mandato. Meu último mandato, eu fui o deputado federal mais votado do Brasil lá em 2006. Tem 14 anos que eu não tenho mandato. Luto porque acho que a política não deve ser transformada em meio de vida. Já tinha feito isso lá atrás, eu era o governador mais popular do país, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real e resolvi aceitar uma bolsa, né? Fui estudar em Harvard, passei lá um tempão e as pessoas dizendo que eu ia acabar para a política e tal. Eu não acredito nisso. E acho que o Frota é um bom exemplo disso. Acho que é bom, ele vem, ele entrou com muita segurança, e essa segurança muito grande no começo da vida é sempre um perigo. Mas ele revela um dote que me desmancha, que é a capacidade de pedir desculpa. Eu, por exemplo, gosto de pedir desculpa quando eu erro. E isso é uma coisa que me desarma. Então, um dia que ele publicamente, sem me dever nada, tinha me atacado e tal, mas isso é do ramo. Não foi nada no campo moral e tal, mas me pediu desculpa e na mesma hora e ainda tinha um amigo comum, que é o Raimundo Fagner, que gosta muito dele, gosta muito de mim. Então, ótimo, desejo que ele brilhe. É importante que o Brasil tenha muita gente participando da política aí. Ô Ciro, e também já que a gente está citando personagens aí que acabaram concordando, ou te elogiando, ou se desculpando com você, teve um dia que a Joyce Hasselman, que diz que tem medo de você, mais ou menos como a Regina Duarte mantinha aquele medo do Lula, ela acabou te elogiando. Ela falou aí, não, eu tenho um certo receio com o Ciro, mas aqui eu vou ter que concordar, vou ter que elogiar o Ciro. Como é receber um elogio da Joyce Hasselman? Por exemplo, se fosse no meu caso, que recebesse o elogio, e como eu sou jornalista, elogio da Joyce seria um plágio de uma matéria minha, eu teria cancelado a minha carreira a partir de então. E no seu caso, Ciro? Eu diria a você, se eu pudesse, que eu não tive notícia disso, portanto não quero comentar. Tem aqui a matéria, Ciro, mas deixa para lá. Tem um print aí, tem um print na tela aí. Eu vi. Sabe o que é? Sabe o que é? E essa coisa de você é o seguinte, e também é a minha experiência. Eu não sou nova política, eu sou o mais experiente, né, dos caras que estão aí, sou limpo e tenho um conjunto de ideias que imunizam as pessoas de ter que me seguir no escuro e tal. Ninguém vai ter que explicar nenhuma contradição minha. O problema básico é o seguinte, que tem muita gente que não reflete sobre as coisas. Por exemplo, eu fiz um comentário sobre o Frota, porque ele me parece que parou e refletiu. E ele procura colocar. Agora, outros, não vou mencionar nela, mas outros fazem assim, o inimigo de hoje, o inimigo mais recente, é o meu inimigo mortal. Esse tipo de coisa não acrescenta muito para o debate. Sabe, o debate ele tem que ser construído em cima de um conjunto de princípios, de ideias, de valores, e aí você, eventualmente, acredita que alguém representa e você expressa afinidade com eles, de repente essa pessoa não faz, você faz. Mas, enfim, eu acho que ela está no estágio probatório ainda, não em relação a mim, que ela nada me deve, né? Mas, por exemplo, qual é a opinião dela sobre o Sérgio Moro? Ela já está no novo mito. É dessas personalidades que parece que precisa de um mito. Então, o mito Bolsonaro, ela agora acha que foi errado. Mas ela pula rapidamente para o mito Moro. E qual é a opinião do Moro sobre a economia brasileira? O que o Moro sabe ou quer? Qual é a opinião? O que ele acha que devia ser feito na pandemia? Ele não tinha nem para o Ministério da Justiça, quanto mais para a economia, né? Não tem nada. O Moro é uma fraude. Um camarada que, como juiz, condena um político e depois aceita ser ministro do político adversário do outro, cometeu uma lesão moral absolutamente indesculpável. Não precisa fazer de conta aqui se eu acho ou não o Lula culpado das coisas. Eu estou cansado de saber das responsabilidades do Lula. Mas um juiz condenar um político naquela polêmica toda e ali, entre a eleição, em primeiro e segundo turno, aceitar ser ministro do outro político que ganha as eleições, e uma parte importante da opinião pública diz que o outro ganhou a eleição porque aquela condenação aconteceu, essa lesão ética nunca mais será construída. Isso em qualquer país civilizado do mundo faria dele o que eu acho que ele é, um ambicioso oportunista, vazio, né? E que, enfim, agora foi o argumento.